Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Estratagema. Se a folha em branco é um grande problema para você, você demora um tempão para iniciar o texto, fica confuso, não sabe por onde começar. Quando vai para os parágrafos de desenvolvimento é pior ainda, porque parece que as palavras desaparecem e você precisa preencher uma redação de 30 linhas. Se esse é o seu maior desafio, fique aqui comigo, vai valer a pena cada minuto, porque hoje eu vou passar para você um passo a passo, a forma como eu ensino os meus alunos a problematizar um texto e você vai, de uma vez por todas, vencer a folha em branco. Vem comigo! Vamos lá, agora sim, eu estou no blog do Estratagema. Se você não conhece o blog do Estratagema, olha para cá, ó. Toda semana nós colocamos conteúdos inéditos aqui para vocês, dicas de redação, temas de redação, para você que fica bem perdido aí na hora de dissertar e não sabe que tema escolher, tá? Aqui é completamente 0800, eu vou utilizar esse tema aqui do blog do curso, os prejuízos ocasionados pelo excesso de informação, para exemplificar para vocês como eu faço um projeto de textos e como esse projeto de texto é capaz de vencer a folha em branco em poucos minutos. Basta você ter um método, um bom método e aplicar este método durante a execução do seu texto. Vamos aprender isso hoje. No vídeo anterior, o último vídeo que eu publiquei aqui, eu posso deixar na descrição e eu vou deixar um card também no final desse vídeo aqui, para que você tenha acesso a essa aula. Eu ensino a você dicas e estratégias para você dissertar 2 vezes mais rápido. Para você dissertar 2 vezes mais rápido, obviamente que você precisa ter habilidades, estratégias para vencer essa folha em branco. E uma das estratégias para vencer a folha em branco é fazer um bom projeto de texto. Quando você faz um excelente projeto de texto, você vai para a sua redação sabendo como vai preencher a introdução, quais os argumentos repertórios do seu desenvolvimento e a conclusão é mais do mesmo, porque normalmente fazemos conclusões resumitivas em concursos. Então vem cá comigo. Eu vou fazer um projeto de texto com vocês e quando eu falo a respeito de brainstorm, sabe um brainstorm utilizando o próprio texto motivador? Falo sobre isso no vídeo anterior também. Talvez isso seja, de forma mais concreta, seja difícil de visualizar. Então eu vou fazer isso hoje. Deixa eu dar um print da minha tela, porque eu vou precisar escrever nessa tela aqui. Vamos lá. Prontinho, agora sim, estou com o meu texto aqui, deixa eu maximizar isso. E no meu texto nós vamos fazer agora um brainstorm juntos, deixa eu mudar a cor da minha caneta, acho que essa roxinha aqui vai ser eficiente. E eu digo assim, olha, presta atenção como eu faço o meu projeto de texto, eu já vou começar a elaborar o meu brainstorm. Repare que eu vou fazer um brainstorm aqui bastante completinho, para te dar uma noção de como fazer um excelente brainstorm, mas obviamente, na hora da prova você não vai precisar desse tempo todo. Definindo os 2 argumentos, repertório sociocultural, você já pode partir para o seu texto. Mas o texto de número 1 diz assim, ó, o excesso de informação é um fenômeno que nasceu nos anos 2000 e vem crescendo com a popularização do acesso à internet. Eu já paro por aqui. O que eu posso tirar dessa parte aqui do meu texto? Ó, informação. Que tipo de informação que nasceu nos anos 2000 e vem crescendo com a popularização do acesso à internet? É o que, gente? Vamos lá. Notícias. Deus é mais. Que letra é essa? Notícias, que mais, pessoal? Informações sobre rotina. Posso dizer que tipo de informação que cresceu mais aqui, ó? Informações de cunho político. Que tipo de informação? Opinião. Opinião também é informação. Então, olha só. Daqui, já observamos alguns argumentos que a gente pode trabalhar aqui no nosso texto, né? Falar sobre excesso de informações no que tange opinião, no que tange notícias, rotinas, compartilhamento de rotina, né? Os influencers fazem muito isso. Informações sobre viés político. Eu posso parar por aqui, eu poderia continuar, mas eu vou parar por aqui. A gente está falando de informações que cresceram com a popularização da internet. Afinal, todos os dias, estou lendo o texto, tá? Nós recebemos uma enxurrada de informações em diversos meios de comunicação, principalmente em mídias sociais. Vou continuar o meu brainstorm. Estou fazendo um brainstorm completo para te dar esse passo a passo aí, ó. Diversos meios de comunicação. A gente tem um meio de comunicação aqui, ó, as mídias sociais, mas que mais, gente, em termos de meios de comunicação? Falamos sobre as redes sociais, deixa eu pensar numa rede aqui, o Insta, por exemplo. Ah, não, eu não quero escrever aqui não, em cima. Vamos lá. Meios de comunicação, Insta, ó, que mais? Meios de comunicação, os jornais, os portais online, jornais.
Instituições também têm meios... Instituições também têm meios de comunicação. Confere. Daqui, olha que preciosidade isso quando você aprende a fazer um bom brainstorm. Você entende que você puxa setinhas, isso aqui é um mapa mental. É um mapa mental desorganizado porque nós estamos fazendo em cima do texto. Então você sai puxando setinhas para tudo que é lado, tá? Mas isso aqui é um mapa mental. E o que a gente faria aqui se estivesse numa folha em branco fazendo um mapa mental? Em termos de Instagram, eu já posso pensar logo no dono do Instagram. Será que você escreveu o nome dele? Zuckerberg. Será que é isso, gente? Que baixaria. Não sei escrever o nome dele, né? Jornais, que tipo de jornais? Olha aqui, você vai ver como que isso aqui é produtivo, como esse projeto de texto é produtivo e como você já organiza isso aqui em forma de textos. Jornais, exemplo, Folha de São Paulo, SP. Instituições, quer ver? IBGE, pensei em IBGE, OMS, bom, posso parar por aí. Fiocruz, instituições de escola, instituições de modo geral. Então, diversos meios de comunicação, já temos alguns meios de comunicação, já temos alguns nomes de referência ali. O Mark Zuckerberg, a Folha de São Paulo e algumas instituições como IBGE e OMS. Vamos continuar fazendo o nosso brainstorm. Em 2020, esse fenômeno ganhou maior clareza devido à pandemia de Covid-19. Qual é o fenômeno? A gente está falando de excesso de informações, tá? É o tema da nossa redação. Sendo definido como infodemia, ou seja, uma epidemia de informações. Infodemia me leva a pensar a respeito de saúde. Vem aqui comigo. Então, infodemia, tive um insight aqui, excesso de informações tem a ver com saúde. Eu já tinha mencionado a OMS aqui, se eu quiser pensar em outra pessoa que seja um nome de referência sobre saúde, eu vou puxar mais uma setinha aqui, ó, Drauzio. Eu apaguei Drauzio Varela. Pronto, pensei num médico famoso. Laí Ribeiro, que é aquele que diz que se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter tempo obrigatoriamente para cuidar da doença, um cardiologista brasileiro, famosíssimo mundialmente falando. Você já fez brainstorm assim? É dessa forma que você faz brainstorm? Isso aqui é um projeto de texto, gente. Tudo isso aqui a gente vai aprender hoje é transferir para o texto. Você vai observar como é eficiente você projetar para depois levar isso para a folha de redação. Você ganha muito tempo e fazendo esse brainstorm junto com a leitura de texto motivador, você já sai dessa folha em branco. Eu vou continuar. Isso porque a pandemia de coronavírus estimulou um comportamento na sociedade. As pessoas passaram a consumir e compartilhar diversas informações. Já falamos sobre algumas informações ali acima, já falamos sobre meios de comunicação que as pessoas utilizam para consumir e compartilhar, então eu vou continuar minha leitura. Pois estavam lidando com uma situação desconhecida. Contudo, apesar da intenção de se informar, a prática acabou resultando em desinformação. A desinformação me leva a pensar e eu tenho insights a respeito de fake news. Então, o excesso de informações, ele pode provocar um fenômeno, ou ele contribui para o fenômeno da disseminação de fake news. Lembre aí, em seu HD interno, um episódio de divulgação de fake news, eu acho que eu poderia falar do período eleitoral, eleições. Por que do período eleitoral? É um período que cresce consideravelmente o número de fake news, inclusive da propagação de deepfakes, que são aqueles vídeos, né, de inteligência artificial feito com o rosto de presidente, pega o rosto da pessoa e coloca, movimenta a boca. Isso aí é típico de um vídeo feito por intermédio de uma deepfake ou é a própria nomenclatura desse processo aí de fake news. Prosseguindo, vem comigo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu e classificou a infodemia em 2020 como um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Esse texto está disponível no Politize e ele foi fielmente copiado para cá. Fielmente, mais ou menos, porque é apenas um trecho, né? Eu tô pensando aqui, se a gente fala sobre infodemia... Gente, esse aumento de compartilhamentos aqui é um trecho do nosso texto motivador, tá? Aqui, esse aumento de compartilhamento, de consumo, deixa eu mudar a caneta para você voltar seus olhos para cá, pronto. Ó, consumo e compartilhamento, a gente vive, eu tô tentando pensar numa referência de filosofia aqui, eu já vou mudar para o roxo de novo para não te confundir. Mas se eu pensar em alguma referência filosófica e eu tenho informações a respeito disso, então eu poderia acrescentar no meu brainstorm, falar sobre a sociedade do espetáculo, né? Então, ó, sociedade, como o ser humano
espetáculo, do espetáculo, espetáculo, falar e escrever, né? É osso. Sociedade do espetáculo. Como o ser humano, depois do advento de mídias sociais, da internet, como o ser humano aprendeu a espetacularizar tudo. Desde a vida pessoal, a notícia, né? Quando eu digo aqui, ó, o compartilhamento de rotina, o compartilhamento de opinião, tudo isso virou espetáculo, né? E isso gera engajamento e autopromoção de indivíduos. Agora que você tem esse salseiro de informações aqui, eu nem preciso passar para o texto 2, que é esse texto aqui de baixo. O Pateta está cercado de jornais e ele está fazendo... Isso aqui é um print, tá? Por isso que eu não estou rolando a tela para baixo. Ele está cercado de jornais e ele está fazendo a leitura de vários jornais e falando para mim que ele nem terminou de fazer a leitura do mês passado. Porque já naquela época havia informações, né, em excesso. Se você considerar que um jornal na década de 90 tinha isso aqui de grossura... né? Obviamente cada um tinha seu caderno de leitura favorito, o de entretenimento, de economia, o de política, por exemplo, mas a gente já vivia um panorama de excesso de informações que era segregado ao jornal. Ninguém despejava sobre você informações se você não quisesse. Numa timeline, por exemplo, no seu momento de lazer, né? Assim, ó, rolando a tela. Aqui ele está no momento de consumo mesmo. Mas vem aqui comigo. Agora a gente vai tornar isso aqui um texto. Eu não vou escrever uma redação aqui por inteiro com você, mas você vai entender perfeitamente como isso aqui é capaz de fazer você sair dessa folha em branco. Fazer um excelente brainstorming, isso é treino. Ninguém faz um brainstorming assim com excelência se não treinar isso aqui como uma metodologia. Vamos transformar isso aqui em um texto. Então, vem comigo para a próxima folha que é em branco. Pronto. Já passei para cá o meu tema de redação. Você vai me perdoar essa letra. A letra não é horrorosa assim, né, gente? Mas é que aqui parece que a coordenação motora dá adeus e deixa a gente na solidão. Mas vamos lá. O tema de redação é esse aqui. Foco em relação à palavra-chave é isso aqui, ó. É prejuízo. Então, a sua abordagem deve ser em relação aos prejuízos ocasionados pelo excesso de informações. Vou utilizar o brainstorm que eu fiz anteriormente para planejar o meu texto simplesmente dessa forma. Olha que tranquilo. A gente falou sobre prejuízos ocasionados. Eu vou escolher aqui falar a respeito de saúde como prejuízo 1. Saúde mental, pode ser? O que você acha? Mental. Prejuízo 1, argumento 1. Olha aqui, ó. Já tenho meu argumento 1. E o próximo prejuízo, acho que eu escolho falar sobre política. Gosto desse viés, acho que pouca gente falaria a respeito disso. Então, são prejuízos para a política brasileira. Pronto. Argumento 2. Política. Pronto. Prontinho. Definidos os argumentos, qual seria a minha abordagem aqui? Primeiro, que se eu estou dizendo que a minha saúde mental ocasiona prejuízos, eu tenho que dizer que tipo de prejuízo. Já posso listar, ó, um prejuízo 1 aqui, ó. Que tipo de prejuízo? Prejuízo mental, como, deixa eu pensar, ansiedade, pode ser? Ansiedade. Isso aqui já é uma frase, metade de uma frase construída. Ah, a saúde mental, o excesso de informações ocasiona prejuízos como ansiedade. Agora, por que ocasiona esse tipo de prejuízos? Definida a ansiedade como um prejuízo ocasionado para a saúde mental, eu tenho que me justificar aqui. Por que, então, que a ansiedade ocasiona prejuízos para a saúde mental se a gente pensa em excesso de informações? A gente não listou isso lá. Mas aqui está vindo à minha mente, quanto mais você faz o brainstorm, até na hora de você passar para a folha, vem informações interessantes à sua mente. Sabe o que eu vou colocar aqui em relação à ansiedade? Eu poderia falar do comportamento da espetacularização, né, como a gente colocou lá no brainstorm. Eu quero te mostrar que até quando você está listando aqui, surgem ideias novas. Tá? Eu vou falar sobre o medo. Vivemos um panorama de insegurança social, né? É um medo, são muitas informações a respeito de violência urbana. Confere, deixa eu escrever aqui, ó, para não me perder. Violência urbana. Pronto. Agora, eu poderia listar aqui como repertório sociocultural atrelado à ansiedade a própria OMS. Por exemplo, deixa eu trocar essa cor aqui, a propósito. Como eu vou colocar um repertório sociocultural para vocês, eu acho que eu vou trocar de cor, tá? Deixa eu ver, vermelho, só para diferenciar. Meu repertório sociocultural vai em vermelho, tá, gente? Eu vou puxar para baixo. Eu poderia falar sobre a OMS, alertando a população em relação... Ah, professora, mas eu não queria falar sobre a OMS, já que meu texto tem OMS. Tem problema? Não. Se você fizer uma abordagem diferente do texto, né, que fala sobre o período pandêmico, você pode vincular a OMS em relação aos estudos de saúde mental, o aumento de medicações para ansiedade, para depressão, por exemplo. Mas eu vou pegar um viés completamente... Você pensa assim, gente, em um tema sobre excesso de informações, quando que você poderia imaginar
que você poderia mencionar, por exemplo, deixa eu pensar, eu nem sei que emissora que passa isso aqui. Brasil Urgente. É do Datena, esse programa aqui? Eu me lembro que meu avô assistia isso e eu sei que existe até hoje. Olha como isso aqui é um repertório sociocultural. Quando na sua vida que você imaginou que num tema como esse você ia chegar num repertório sociocultural que você conhece, como esse Brasil Urgente aqui. Então, olha a lógica desse parágrafo de desenvolvimento. São prejuízos ocasionados pelo excesso de informações. A saúde mental, porque a saúde mental, ela é prejudicada quando esse excesso de informações provoca o quê? Ansiedade. E essa ansiedade é provocada, qual a causa? Vamos de verde? O que você acha? Qual a causa dessa ansiedade? É provocada, pelo medo. E é um medo de quê? O que ocasiona esse medo? Qual a causa do medo? Mais uma causa, é causa da causa. Tá acompanhando isso aí comigo? É a violência urbana. Então, a saúde mental, o excesso de informações afeta a saúde mental em virtude do medo que ocorre em virtude da violência urbana. A respeito disso, a gente pode falar sobre programações que noticiam tragédias e tragédias, né? A indústria da espetacularização. Poderia mencionar aqui, mas já seria repertório demais em excesso. Então, o ser humano que passa uma tarde inteira assistindo uma programação sobre tragédia, naturalmente, esse excesso de informações pode ocasionar prejuízos consideráveis, como o medo, obviamente. Chegamos a um final de argumento 1. Vai me dizer que por essa você esperava? Claro que não. Chegamos ao parágrafo de desenvolvimento 1 e você já tem um parágrafo inteiro. Isso aqui te rende aproximadamente 9 linhas, tá? Observe que no texto dissertativo e argumentativo tudo tem um encadeamento lógico. Tá? E foi exatamente o que a gente fez aqui. A gente foi dando a esse texto um encadeamento lógico e um aprofundamento de argumentos. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que essa aula está contribuindo para os seus estudos. Eu te peço carinhosamente que você deixe seu like, deixe seu comentário carinhoso, se de fato eu estou te ajudando, qual a parte da aula que você mais gostou. E faça uma ideia, se em uma aula eu consigo fazer isso por você. Imagina você se tornando meu aluno e assistindo ao curso Estratagema, as aulas do curso, a metodologia do curso. Mais importante é que você continue por aqui comigo, porque vamos agora para o próximo parágrafo. No argumento 2, o que eu tenho aqui em relação ao argumento 2? Política brasileira. Vou trocar a minha cor novamente para não te confundir. Então, o excesso de informações ocasiona... Agora vai ficar mais fácil para você fazer esse processo, para você compreender. Já não é novidade. Fizemos no desenvolvimento 1, vamos fazer agora no desenvolvimento 2, tá? Então, o excesso de informações, ele ocasiona prejuízos para a política brasileira. E por quê? Lá no brainstorm nós já estabelecemos uma causa. Por quê? Porque o excesso de informações, ele contribui para a disseminação de fake news. Pronto, contribui, nem precisaria colocar entre aspas, porque esse termo aí, ele já consta no VOP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não precisaria de aspas, né? Então, o excesso de informações ocasiona problemas e prejuízos para a política brasileira em virtude de quê? Isso aqui é minha causa. Por quê, né? Qual é a causa? Contribui para a disseminação de fake news. Que letra horrorosa, isso aqui tá um salseiro. Se você não estava percebendo isso até agora, misericórdia. Então, ocasiona prejuízos em virtude das fake news. Em relação aos fake news, vamos aprofundar mais em relação a esse prejuízo. Que tipo de prejuízos as fake news podem ocasionar? Veja que eu já não estou falando mais sobre excesso de informações, mas eu estou falando agora sobre fake news. Eu estou um pouco focada no meu argumento. Que tipo de prejuízo as fake news podem ocasionar? E eu estou falando de política brasileira, podem ocasionar distorções de discursos. Eu não vou botar discursos políticos não, tá? Pronto. Discursos. São discursos políticos, né? O candidato disse isso, o candidato disse aquilo, às vezes o candidato nem se pronunciou a respeito, mas essas distorções de discursos políticos são muito comuns em períodos eleitorais. Em relação ao repertório sociocultural, o que a gente pode abordar aqui? Falamos sobre isso lá no brainstorm. Deepfake, né? Os vídeos que são produzidos, deepfake, os vídeos que são produzidos
com auxílio de inteligência artificial, as correntes no Instagram, por exemplo, correntes em WhatsApp. Eu prefiro falar sobre deepfake porque esse aqui é um conceito bem moderno da tecnologia. E sendo um conceito de uma determinada área do saber, isso aqui contabiliza para a sua redação como nota de repertório sociocultural. Tudo bem, vamos por fim a esse encadeamento lógico para você enxergar, de uma vez por todas, que o meu projeto de texto foi capaz de delinear uma redação. Vale muito mais a pena você gastar tempo com o seu projeto de texto do que ir para sua folha de redação sem ao menos saber qual vai ser a sua abordagem de desenvolvimento. Isso aqui evita que você escreva e apague, escreva e apague. Você já vai para lá preparado para a guerra e com bastante informações para preencher as linhas. Desenvolvimento 2. Os prejuízos, o excesso de informações ocasiona prejuízos para a política brasileira. Em virtude de quê? Em virtude da disseminação de fake news. Esse fator, esse excesso de informações, pode contribuir para o excesso e para a disseminação de fake news, uma vez que os discursos políticos podem ser distorcidos e disseminados em larga escala na rede. A título de exemplificação, as fake news utilizando deepfake são muito comuns em períodos eleitorais, como pode ser observado nas recentes eleições dos Estados Unidos e na última eleição presidencial, principalmente aqui mesmo no Brasil, com candidatos como Bolsonaro e Donald Trump. Por fim, o excesso de informações pode ser prejudicial não apenas para determinados grupos políticos ou indivíduos, mas para a sociedade como um todo, uma vez que pode influenciar eleitores e também o destino de uma nação. Muito bem, parágrafo de desenvolvimento discorrido aqui para você, ao vivo, a partir do brainstorm. Um projeto de texto significa uma folha que não estará em branco por muito tempo. E eu sei que a partir de hoje você vai tentar implementar isso aqui. Eu espero que você consiga, que você seja vitorioso aí nas suas tentativas, porque redação é treino, mas é ensino também. Meu papel aqui hoje foi tornar o mais didático possível. É um tempo mínimo. Nós temos praticamente 15 minutos de vídeo. Deixa eu ver, 20 minutos de vídeo aproximadamente, 30. Esse vídeo não está editado ainda, está sem cortes. Mas o meu papel aqui hoje foi tornar o mais didático possível a forma como você pode utilizar estrategicamente, para sair dessa folha em branco. Porque a folha em branco é muito desafiadora e essa folha em branco aí toma muito tempo de prova. Às vezes são quase 10 minutos tentando organizar as ideias. Essa é a queixa de vocês. Eu não sei organizar as ideias, eu sei sobre o assunto, eu penso um monte de coisa e não consigo passar para o papel. Eu espero que realmente nesse vídeo de cerca de 30 minutos eu consiga te ajudar de alguma forma. Se você ainda precisa de ajuda, o curso Estratagema recebe matrículas o ano todo. Matrículas em turmas para preparatórios militares de redação e concursos públicos. Se você está se preparando para fazer uma prova de texto dissertativo argumentativo, aqui a gente carrega você no colo. É a metodologia bem assertiva para te ensinar do zero, é o contato com os monitores, professores de redação, a nossa correção, que é uma operação pente fino em PDF, em áudio. Aqui a gente acolhe e ensina também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!